Então vamos lá, página Ô, 44, oi. Hoje a gente só vai ter aula de português, né? Hoje só português, que a gente vai dar uma acelerada. Até sexta-feira nós iremos terminar o livro 3, para na segunda iniciar o 4 e mandar bala nesse conteúdo. Pode ler. Aí, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Conforme vocês irão aí fazendo a leitura, eu vou interrompendo porque a gente vai conversando sobre algumas coisas aí dentro do texto, tá bom? Pode começar. Pode começar? Pode. Busca e seleção de informação. Para quem vive cercando de links, páginas e propagandas que saltam aos olhos nas mais diversas telas, pode ser inacreditável que poucas décadas atrás, nem faz tanto tempo assim, era necessário ir à biblioteca ou pesquisar em muitos volumes de uma enciclopédia para encontrar informações sobre um tema desconhecido. Atualmente, tudo é muito diferente. Digitamos uma palavra em um campo de busca e de um aparelho de celular que cabe nas nossas mãos e a tela responde com todas as informações necessárias, ou nem tão necessárias assim. Cerca daquele tempo, pode parecer que tudo é mais fácil do que já foi, mas existe o risco dessa facilidade toda. Ok. Posso continuar a ler, Pro? Dá uma paradinha aí. Então, a gente vai conversar sobre esse trecho aqui. Gente, olha só. Antigamente, o que os nossos pais, até a minha geração, o que a gente tinha que fazer? A professora dava uma atividade, dava um trabalho para fazer, a gente tinha que ir até a biblioteca, procurar o livro, a gente às vezes tinha que pesquisar vários livros, ler o livro, ou pesquisar ali no sumário o tema, ler todo o conteúdo para fazer o trabalho. Diferente de hoje em dia, que você tem ali o celular na mão, quem tem um computador em casa, ou o celular mesmo, dependendo do local onde você está, por exemplo, como o Pietro, ele estava viajando e estava conseguindo acessar a aula. E aí você tem o celular na palma da mão, você digita o seu tema e você consegue ali rapidamente acessar aquele conteúdo. Olha a diferença. Então você já tem o conteúdo pronto para você. É isso que ele está trazendo aqui para a gente, que é exatamente o que eu falo com vocês na sala de aula, eu bato na tecla todos os dias. E essa questão da pandemia me atrapalhou muito. Por quê? Porque eu não posso falar tudo o que eu quero, porque eu nem tenho tempo para isso, que a gente tem que ficar no raio do conteúdo. Então, veja só. Oi. Nessa quarentena, eu já li uns 3 livros inteiros, tipo, de 200 e poucas páginas. Isso, tem que ler, tá certo? Então, olha só. Gente, quando eu falo para vocês escreverem um texto, eu estou levando para vocês toda a informação. Toda vez eu levo para vocês a informação e peço para vocês escreverem o texto. Qual a função, qual é a obrigação de vocês? Pesquisarem mais informação para quando forem escrever esse texto, terem muita informação. E aí fica muito fácil escrever, porque você tem tanta coisa para contar ali que você vai até selecionar na sua cabeça o que você vai escrever. Por isso que existe o rascunho, que eu já falei 1000 vezes para vocês, só que vocês morrem de preguiça de fazer tudo. É impressionante. Até quando tem lá uma resposta pessoal de uma interpretação de alguma coisa, a pessoa coloca para mim, sim ou não? Eu falo, gente, o que você quis dizer com isso? Não o quê? Por que do não? Por quê? Existe um porquê que você colocou o não, que você não concorda. Sim. Ou, às vezes as pessoas nem lêem e só coloca. Então, gente, mas não faz sentido isso. Isso não é estudar. Eu já falei 1000 vezes para vocês. O aluno ali dentro da escola, sentado como vocês estão, não é estudante. Estudante é quem estuda. É apenas uma pessoa que está
assistindo ou participando. Então, estudar é quando a gente vai para nossa casa e a gente estuda. Quando nós estamos na escola, nós estamos trocando informações. Então, a gente absorve, a gente troca. A gente absorve, a gente troca. Quando a gente chega em casa, a gente seleciona ali um horário, quem é do integral, enfim. Aí, fora da sala de aula, vocês vão se organizar melhor, né? Para estudar. Ah, mas a minha mãe trabalha, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Vocês já estão bem grandinhos para selecionar um horário, um ambiente. Eu já expliquei para vocês como faz a seleção do ambiente, como pode estudar. E aí você escolhe, pega seu livrinho, pega seu material e vai estudar. Vai precisar do adulto para tirar uma dúvida ou outra. Não precisa a mãe ficar ao lado, lendo para você, fazendo a continha com você. Não precisa mais disso. Vocês já sabem fazer Pro, eu tenho duas lousas aqui na minha casa. 2 lousas? Aí se eu precisar para fazer continha, se eu querer, eu posso pegar. Certo. Eu tenho uma de escrever com canetinha e outra de giz. Tá. Outra coisa que eu quero falar para vocês, e eu vou deixar aqui gravado, que eu não estava falando, mas eu acho muito bom deixar gravado. Por quê? Porque a professora aqui, a paciência, ó, já esgotou. Outra coisa, eu coloco a resposta completa na lousa na sala de aula. Então, a gente conversa, vocês fazem em grupo, fazem em dupla e tal. A pessoa não tem o trabalho de colocar a resposta completa no livro. A mesma coisa está acontecendo aqui na aula. Então, eu vou lá, coloco, gente, olha essa resposta aqui, ela está completa por isso. Aí eu tento discutir. Tem gente conversando comigo, tem gente olhando para o teto, tem gente com pressa de acabar a aula, tem gente comendo no meio da aula, tem gente indo ao banheiro, tem gente pulando na cama, tem gente dormindo, tem tudo. Aí, quando eu falo assim, que vocês... Gente, colocaram. Professora, eu deixei a resposta que eu tinha colocado. Tipo, tem 5 linhas ali, a pessoa deixou o não no livro dela. Então, assim, é todo um trabalho, gente, em vão. Então, a professora está motivada, fica pesquisando um monte de coisa e tal, e tal, e tal, e tal. Foi aquilo que eu falei para vocês. Não adianta ter a melhor escola do mundo, a melhor professora do mundo, se o aluno não quer estudar. Porque o melhor lugar, quem faz é você. Não tem jeito. Você tem esse livro aqui. Ele pode ser o melhor ou o pior. Daí quem vai decidir é você. E isso em tudo na nossa vida. É a gente que decide com o que a gente tem. Se o que a gente tem é o melhor ou o pior. O que a gente vai fazer com aquilo? Então, é aproveitar o que a gente tem da melhor maneira possível. Certo? Então, o que está falando aqui? Que antigamente era muito mais difícil, que a pessoa tinha que ler tudo para fazer a lição dela. Agora você vai lá, pesquisa no Google, a resposta está pronta para você. E a resposta certo? Porém, ele vai começar a falar aqui que existem alguns riscos, claro, né? Como a gente tinha falado lá na escola, que tem site que a pessoa coloca a opinião dela, então às vezes não é uma opinião com fonte, uma fonte, vamos dizer assim, confiável, né? Pode ser assim, que tem alguma coisa ali que Peraí, para as crianças. Possa não ser confiável naquele momento do seu trabalho. Aí eu selecionei um vídeo aqui rapidinho e a gente vai primeiro assistir, depois a gente vai discutir a respeito dele, tá? Pro, Hum. Quando eu acho que eu tava no terceiro ano, minha professora mandou, não sei se eu já mostrei pra senhora, minha professora mandou fazer tipo essas tabuadas, mas aí nossa turma não precisa mais, né? Depois a gente conversa sobre isso. Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Pietra e hoje a gente vai falar sobre biblioteca antiga e biblioteca moderna. A Biblioteca de Nínive. Erguida em Nínive, século 7 a.C.,
É considerada a primeira biblioteca do mundo. Foi construída pelo rei Assurbanipal II e guardava um acervo de 25 mil placas de argila, escritas em cuneiforme. Uma das obras mais importantes era a epopeia de Gilgamesh. A cidade de Nínive foi destruída em 612 a.C. A Biblioteca de Alexandria. A Biblioteca de Alexandria foi a mais célebre das bibliotecas antigas e que, no século III a.C., teve mais de 700 mil volumes. Possivelmente a mais importante da história, foi destruída por um ou vários incêndios e que conservavam as principais obras da antiguidade, como Euclides, Arquimedes e Ptolomeu. A Alexandria era a cidade cultural mais importante entre o século III a.C. e o século IV depois de Cristo. A Biblioteca de Pérgamo foi fundada no período helenístico na antiga cidade de Pérgamo, berço do pergaminho. E ali se estabeleceu uma escola de estudos gramaticais. Em Pérgamo, eles se aprofundaram nos estudos em filosofia, sobretudo filosofia estoica. Acredita-se que abrigavam 200 mil volumes, entre eles os manuscritos de Aristóteles. Não somos um país tão antigo assim, mas também temos bibliotecas históricas. Fundada em 1582 na Bahia, a Biblioteca do Mosteiro de São Bento é a mais antiga do Brasil e reúne obras raras do século XVI, XVII, XVIII e XIX. Com um acervo de 60 mil volumes, a biblioteca é tombada pelo Patrimônio Histórico-Artístico Nacional. 60 obras do acervo já foram digitalizadas, entre elas a obra completa do Luís de Camões e as Cartas Seletas, do Padre Antônio Vieira, de 1856. Elas estão disponíveis online por quem quiser assistir. Agora falo sobre a Biblioteca Nacional em Pequim, na China. É a maior da Ásia e é uma das maiores do mundo. A sua coleção é de 26 milhões de livros. A Biblioteca do Congresso de Washington, nos Estados Unidos, foi inaugurada em 1800. Em 2009, possuía um acervo de 32 milhões de livros catalogados e mais de 63 milhões de manuscritos. A biblioteca é aberta ao público em geral para pesquisa, porém com agendamento. Gabinete Real Português de Leitura no Rio de Janeiro foi fundada em 1837 no Rio de Janeiro para promover a cultura da comunidade portuguesa. O edifício projetado por um arquiteto português tem um estilo gótico-renascentista. A biblioteca possui a maior seleção de obras fora. Gente, a internet, só um minutinho, porque o pessoal fica... de Portugal. Só um minutinho. Porque assim, como a internet de alguns alunos fica caindo e voltando toda hora, quando a pessoa vai entrando que está rodando o vídeo, trava o vídeo. Eu vou voltar um pouquinho aqui. Eu não sei se aparece para vocês quando as pessoas vão entrando na sala, que vai caindo e vai chegando, aparece não? Como assim, Pro? Ou aparece só para mim quando as pessoas vão chegando na turma? Só para a senhora. Ah, tá bom. Que aparece um monte de coisa aqui na minha tela, eu achei que estivesse atrapalhando vocês também. Então vamos lá. O edifício projetado por um arquiteto português tem um estilo gótico-renascentista. A biblioteca possui a maior seleção de obras fora de Portugal. E para você, qual seria a sua biblioteca dos sonhos? A minha biblioteca dos sonhos, ela seria bem grande, teria bastante livros, uma enciclopédia muito grande, teria muitos livros de ficção científica, livros infantis também e muitos outros tipos de livros. Uma biblioteca muito, muito grande, onde vai ter qualquer tipo de livro. Além de eles estarem bem organizados, tanto por autor quanto por seção. O fato de ter mais livros sobre o... Deixa eu parar aqui um pouquinho, eu vou tentar...
compartilhar de novo, porque a internet da Júlia tá oscilando, tá toda hora caindo e voltando, caindo e voltando. E toda vez que ela volta, para o vídeo. Toda vez. Vou tentar de novo. Então Aí, a Júlia tá. Ó, a Júlia já sumiu de novo aqui, gente. Já sumiu. A Júlia, então, Já sumiu de novo. vê aula de YouTube depois, no YouTube. Ainda não chegou mensagem da coordenadora dela, porque às vezes a mãe dela manda para a coordenadora que ela não vai mais conseguir acessar. Ó, ela voltou de novo agora. Bom, vamos ver, acho que agora dá certo. Ô, Pro, Sim. eu não queria atrapalhar, mas qual é o nome do vídeo para mim assistir depois que acabar a aula? Conhecendo as bibliotecas no mundo. Obrigado. Por nada. Esse aqui, que tá aqui, ó. Professor. Com a setinha. Oi. Júlia? Júlia, está conseguindo me ouvir? Bom, então vamos... Agora conseguiu? Vou continuar. É o que me faz querer estudar mais, ainda por cima. E o mais importante, livros que todas as idades conseguissem ler. Para mim, o que seria a Biblioteca dos Sonhos é um lugar onde você pode sempre revisitar o passado, algo que você nunca vai deixar de esquecer ou a história que vai viver. Vai ter livros infantis, de ficção. Gostaria muito que tivesse Tolstói, romances épicos, então, e também mais literatura nacional. Tipo religião ou mitologia, que é um caso. No meu caso, eu gosto bastante de mitologia. E vai ter uma cafeteria com misto quente, todos os sucos. Teria uma cafeteria, ela teria 3 andares. Café, cappuccino e milkshake. Teria uma sala de estudos, uma área assim, como se fosse uma área de lazer para vocês estudarem e lerem seus livros, que você quiser. Vai ter uma sala de computador para se fazer uma pesquisa. Vai ter uma sala de jogos com várias mesas onde as pessoas podem ir lá e se elas não quiserem ler livro, elas vão lá e podem ficar jogando. Um McDonald's, um Bob e tudo na água. Na água. A biblioteca ela seja submarina e que esteja e quando eu estiver lendo algumas coisas eu ver um peixe, uma baleia, essas coisas e uma janela para a gente ver o céu e só. Bom, eu acredito que para muitas pessoas a Biblioteca dos Sonhos é uma biblioteca com variado acervo, com qualidade, acesso à internet livre, né, uma arquitetura futurista, mas aqui na Escola dos Sonhos acreditamos que a importância mesmo de uma biblioteca e a Biblioteca dos Sonhos é a acessibilidade ao usuário e o acolhimento a esse usuário para que ele possa achar o livro que ele precisa, né? E que ele veja a biblioteca principalmente como lugar não só de pesquisa, mas de cultura e lazer também. Ok. Pro, a gente podia fazer esse vídeo, não podia fazer um vídeo igual a esse? Então, mas vocês vão fazer. Depois eu vou explicar, tá? Não é o momento agora. Quando for o momento, eu falo. Ô, Pro, você vai chamar a televisão para nós entrevistar? Não. Mas depois eu explico. Você vai poder fazer um desenho, Pro? Desenho? Pode ter desenho. Bom, aí depois a gente combina, eu explico tudo direitinho, certo? Bom, aí eu vou voltar a compartilhar aqui
a tela com as imagens do texto, mas aí eu vou parando e a gente vai conversando, eu vou parando e a gente vai conversando. Bom, eu selecionei... Pode continuar, Lepro. Calma. Eu selecionei esse vídeo porque é um vídeo curtinho falando sobre biblioteca. A intenção da gente esse ano, creio que não será possível, infelizmente por conta da pandemia, era fazer uma visita à biblioteca. Uma biblioteca grande aqui em São Paulo. Muito legal. Eu, particularmente, amo biblioteca. E eu queria ensinar vocês na prática como procurar os livros, sabe? Todo o processo de localização de livros dentro da biblioteca, como funciona o processo e tal e tal. Mas a pandemia atrapalhou tudo. E aí eu fiquei pensando como que seria legal da gente ver de uma forma mais resumida, para não ficar cansativo. Como é uma biblioteca por dentro, também ali como os usuários se comportam e tal, porque a gente sabe que é um local de silêncio, né? Um local de silêncio, onde a pessoa vai se concentrar ali no livro que ela escolheu para leitura. Porque esse é um ambiente, gente, para duas coisas. Um, para você estudar, né? Fazer alguma ali atividade da escola, ou descobrir algum conteúdo que você tenha curiosidade. Ou uma leitura mais de histórias mesmo, de livros que você goste, de suspense, de ação, enfim. Infinitas histórias aí. Falou aí desde a primeira biblioteca e nós temos aí espalhados pelo mundo várias, né? Até hoje. Tem as bibliotecas que elas são particulares, que são dentro de escolas particulares, de faculdades, universidades, enfim. E tem as públicas, que todo mundo tem acesso, é só fazer a carteirinha e pegar o livro emprestado. Nós temos o quê? Um tempo que a gente tem que respeitar, né? Normalmente é de uma semana que a gente fica com aquele livro. Ah, mas eu preciso de mais tempo para ler esse livro. Você vai até a biblioteca, aí a moça coloca lá no sistema, uns ainda é manual, por carteirinha mesmo, outras é pelo sistema, já usando a tecnologia. Coloca ali mais uma semana para você ficar com aquele livro e depois você tem que devolver. E pode pegar mais um depois. E assim funciona, né? Umas pode pegar 2 livros, outras é um livro de cada vez e assim vai. Ô, Pro. Oi. Eu vi toda hora isso em um filme. Se não devolver o livro, toma multa? Então, cada lugar funciona de um jeito. Tem lugar, por exemplo, que se você não devolver também nunca mais você pode pegar um livro emprestado. Então, cada lugar tem ali a sua regra, tá? É particular. Oi. Na escola ainda vai ter esse negócio de pegar livro e poder levar para casa para ler? Provavelmente sim. E fazer com a tia Jaque? Eu não sei se é com a tia Jaque, mas provavelmente sim, tá? Então, a gente vai continuar aqui, vou compartilhar, que nesse tema ele é bem extenso. Posso ler? Posso ler, Pro? Posso ler, Pro? Posso ler, Pro? Posso ler? Eu vou escolher aqui... Deixa eu ver... A Júlia. Isso eu ainda não quero falar. Ah, só um minutinho, antes da Júlia começar. Cadê a Júlia? A Júlia deve ter saído. A Júlia saiu. Tá voltando agora. Tá, então vou escolher outra pessoa. Vai. Eu. Tá. Lê aí pra mim só a parte da 45, que vai do A até contemporaneidade. Que eu quero explicar uma outra coisa pra vocês. Até? Na 45. Só esse trechinho que fica acima do para explorar. Tá. Há muitas informações não confiáveis, fatos inventados e fontes questionáveis. Selecionar informações e refletir cuidadosamente sobre aquilo que se lê. Antes de chegar à conclusão ou compartilhar conteúdo é uma enorme
sabedoria para quem vive na contemporaneidade. Contemporaneidade. Então, o que ele quer dizer aqui? Quando você vai fazer uma pesquisa, já que hoje em dia as pessoas usam normalmente a internet, poucas pessoas podem ou se dão o trabalho de fazer uma pesquisa e comparar a informação do livro com a informação da internet, que ela pesquise pelo menos em 3 sites aquela informação, leia todo o conteúdo e faça um comparativo na cabeça dela, se realmente aquele conteúdo ele é verdadeiro. Tem gente que não, que pesquisou o que apareceu ali, já vai, já copia e ok. Então é o que ele está falando aqui, que você precisa ter um trabalho, precisa ser uma pessoa de questionar será que aquilo é confiável? Será que essa informação ela é verdadeira? Então essa pesquisa ela também vai te acrescentar conhecimento. Tudo, gente, na nossa vida que envolve qualidade, dá trabalho. Tudo. Mas é para o nosso benefício. Tudo. E aí lá no final, a gente olha para trás e fala, poxa, deu trabalho, mas a conquista foi minha. Olha que legal. O conhecimento ninguém tira de mim. Certo? E aí, o que eu quero falar com vocês? Tá diminuindo aqui para só 4 minutos. Aí, o que eu vou fazer? A gente vai encerrar a aula e a gente vai voltar no mesmo link. Tá bom? Beijo. Clica no link e volta.